Eu acho que essa luz está estourando. Vamos diminuir um pouquinho aqui a frequência dessa luz para não ficar tão forte e não estourar demais a minha imagem, né? Gente, boa noite. Deixa eu ver se eu aumento aqui o volume. Bom, quem puder falar aí se tá me ouvindo direitinho. Eu esqueci de colocar no history, né? Que eu ia começar essa live. Eu falei que eu ia fazer mais ou menos 9h30 da noite. E esqueci de colocar os lembretes e tudo. Mas assim, mãe de gêmeos, né? E a vida corrida, o dia corrido. Então, vai desse jeito mesmo. O importante é ficar aqui essa live, né? Porque na verdade eu tô fazendo essa live por quê, né? Porque no meu testemunho de conversão, eu falo sobre como eu e Marcelo lidamos com o fato de ele ser católico e eu ser protestante durante tantos anos. E sempre que eu falo sobre o meu testemunho, vários casais, né, várias pessoas que estão vivendo a situação do jugo desigual, né, de estarem casadas com pessoas de outra religião, principalmente protestantes com católicos ou católicos com protestantes, me procuram para saber o que fazer. Então, assim, muitas pessoas estão chegando aqui agora, mas eu faço parte do apostolado Cardeal Newman, né? Que é um apostolado de ex-protestantes. A gente tem um apostolado aqui na internet, aqui no Instagram, temos no YouTube. Eu estou sempre fazendo contribuições nesse apostolado. E no apostolado, né, nós temos um grupo, né, muito grande de ex-protestantes no Brasil inteiro. Vira e mexe surge também essas situações, né? Então, uma pessoa se converte, que era protestante, se torna católico, e aí começa, né, a grande dificuldade com o casamento, porque geralmente o cônjuge não aceita a conversão. Então, eu resolvi fazer essa live para dividir com vocês a minha experiência, né? A experiência do meu matrimônio, né? Como que eu e Marcelo conseguimos lidar com as diferenças religiosas durante tantos anos, porque Marcelo era católico de BGE quando a gente se conheceu e eu era evangélica desde sempre, né? Quem viu meu testemunho sabe que eu nasci e cresci num lar evangélico, né? Num lar batista. E Marcelo nasceu e cresceu num lar católico. E quando a gente se conheceu, eu era evangélica e ele católico de BGE. Então, o fato dele ser católico de BGE me deu aquele gás, né, para manter o namoro com aquela mentalidade de que eu ia convertê-lo a nosso Senhor Jesus Cristo, porque na minha cabeça nenhum católico era convertido, né? O Wesley tá falando assim, tô nessa aí, vim para a católica, ela continua na batista. Então, fica aqui. Essa live é para você, essa live é para todas as pessoas que estão passando por essa situação, tá? Então, eu e Marcelo, a gente começou esse relacionamento, foi um relacionamento de 1 ano, né? E que logo no início, Marcelo já começou a ir pra igreja comigo, porque ele era católico de BGE, né? Então, tava tudo às mil maravilhas, porque eu percebi que ele era uma pessoa que tinha um coração, né? Quebrantado, que tinha um coração direcionado para Deus. Então eu falei, ele vai se converter, ele vai se tornar evangélico daqui a um tempo. Então a gente começou a namorar, com 1 ano nós casamos, né? No civil, e ele começou a ir para a igreja comigo, exclusivamente para a igreja batista. Então, após acho que 2 anos de casados, ele passou pelo processo de conversão de fato para a igreja católica, né? Então ele não chegou a se declarar evangélico em nenhum desse momento. Mas ele teve um momento em que ele passou pela conversão, em que ele decidiu que ele ia permanecer na igreja católica, porque ele estava já tão indo comigo para a igreja evangélica que ele começou a ficar na dúvida, ele começou a se questionar, porque a gente sabe que a igreja evangélica bate muito na igreja católica, né? Então ele ouvia todos os ataques, ele ouvia todas as acusações contra a igreja católica e ele começou a se questionar onde estava a verdade, né? Então ele começou, poxa, será que a Eucaristia então é uma mentira? Será que a intercessão dos santos é idolatria? Será, né? Enfim, todas essas coisas que a gente sabe que nós, protestantes, fazemos. Todas essas acusações. Então, ele começou o processo de busca pela verdade dele, né? Porque eu estava muito bem na minha igreja. Eu estava super feliz, cheia de preconceitos contra a igreja católica. Nunca nem sonhava na possibilidade de virar católica, né? Até que ele realmente passa pela sua experiência com Deus e decide, então, virar um católico de verdade. Quando ele decide virar um católico de verdade,
E aí começa, né, o que eu quero falar aqui para vocês, que é onde começa realmente o problema. Então, como é que eu vou conduzir essa live? Eu vou falar como que eu, protestante, como é que Marcelo, católico, né, conseguiu quebrantar o meu coração de protestante, não para que eu me convertesse ao catolicismo, mas para que eu começasse a me tornar mais amigável ao catolicismo, né? Porque qual é o grande problema de quando alguém se converte e o cônjuge permanece protestante, né? Ou vice-versa, enfim, não importa. É que quando a gente se converte, a gente tende a virar contra, né, a religião que, por exemplo, assim que Marcelo virou católico de fato, ele não queria mais ir para a Igreja Batista comigo. Então ele ganhou aquele asco, né? Aquela coisa de não querer ir. Então, como que eu fiquei sabendo disso? De uma hora para outra. Porque, geralmente, quem está passando pelo processo de conversão não fala para o cônjuge que não está vivendo esse processo. Então, de repente, ele virou para mim e falou assim, não, eu sou católico, eu não vou mais para a igreja com você. E é o que a maioria dos casais fazem. É o que a maioria das pessoas que se convertem ao catolicismo fazem. Elas param completamente de ir para a igreja protestante sem considerar que o cônjuge que continua protestante está indo para lá. E que ele não está entendendo o que está acontecendo. Então, quando ele falou para mim que ele não ia mais para a igreja comigo, eu entrei em estado de choque. Eu falei, como assim você virou católico? Como assim você não vai mais para a igreja comigo? E ele falou, não, porque eu sou católico, porque eu falei com Deus, e Deus me revelou que era para continuar na igreja católica. E aí, só que aí ele teve esse comportamento, né, esse comportamento mais efusivo de dizer, não, eu sou católico e você está errada, você está na igreja errada. E o que isso fez comigo? Eu fiquei revoltada com a igreja católica, né? Eu fiquei revoltada com tudo que estava acontecendo. Então eu virei para ele e falei, para ele, numa das discussões, né, logo assim, imediatamente assim, quando ele me falou que tinha se convertido nos dias seguintes, eu falei para ele, se eu soubesse que você ia virar católico, eu não tinha casado com você. Porque, gente, eu abominava a igreja católica. Imaginem, eu era protestante de berço, 35 anos dentro de uma igreja. Minto. Quando o Marcelo se converteu, eu tinha... Foi 7 anos antes, né, de eu me converter. Então, eu tinha 30, 29, 28, né? Eu tinha 28 anos quando ele se converteu. 29 anos por aí, quando ele se converteu. Então, eu me arrependi de ter casado com ele. E eu falei, como que a gente vai conduzir o nosso casamento com você católica e eu evangélica? E minha grande questão era a seguinte, eu vou andar sozinha agora? Porque você virou protestante, ou você virou católico. Então agora eu vou viver só. Agora eu vou para a igreja só, eu vou participar das coisas sozinha, eu vou fazer tudo sozinha como se eu não fosse casada. E o pensamento foi mesmo esse, eu não tava nem aí, tipo assim, eu não tava nem aí pra igreja católica, eu não queria saber porque ele tinha virado católico, porque eu abominava a igreja católica, eu tinha certeza que a igreja católica não era a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria saber como é que a gente ia resolver aquele problema. Eu falei, então a gente agora se separa, a gente agora começa a andar cada um para um lado, porque eu não casei para andar só. Então a minha conversa foi essa, e eu acredito que é a conversa de muitos casais que estão vendo esse vídeo agora. Né? Virei católico, minha esposa continua protestante, o meu marido continua protestante. Então agora, o que acontece? Cada um vai andar sozinho, cada um vai viver sua fé separadamente. E essa foi a minha questão com o Marcelo, né? Então a gente, no primeiro mês assim, que ele virou católico, a gente teve diversos embates. E uma coisa interessante desses embates é que quanto mais a gente debatia, e era de uma forma muito assim, não era um debater saudável, era um debater de querer provar que estava certo. Né? Eu queria provar que eu estava certo e ele queria provar que ele estava certo. E a gente nunca chegava a lugar nenhum, porque não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a gente convence ninguém, né, da verdade. Então eu comecei realmente, de fato, a pensar se a gente ia se separar. Eu comecei a pensar. Inclusive, eu conheço história de casais que se divorciaram. Quando o marido ou a esposa se tornou católico, o marido, esposa protestante, se divorciou. Que o casamento não sobreviveu à mudança de religião de um dos cônjuges. Principalmente quando é do protestantismo para o catolicismo, né? Porque o cônjuge que continua protestante não entende, geralmente ele tem uma
resistência gigantesca à Igreja Católica. O que se converte ao catolicismo não consegue lidar com essa situação e os casais se divorciam. Então, eu conheço casos de, por exemplo, marido de filha de pastor, né, que se converteu ao catolicismo e a esposa se divorciou, não conseguiu manter o relacionamento. Então, é muito comum. E muitas pessoas me procuram falando exatamente sobre isso. Falando, olha, eu acho que eu vou me divorciar. Eu acho que nós não vamos ficar juntos. Olha, meu marido, eu virei católica e meu marido não quer mais saber de mim. Meu marido tá cada vez mais distante de mim. Então, eu acho que a gente vai acabar se separando, né? E eu e Marcelo, a gente viveu essa situação. E aí, eu acho que com um mês e pouquinho que a gente estava nesses embates, nessa situação, em que não necessariamente Marcelo em nenhum momento falou sobre separação, mas que eu comecei a falar muito, desse jeito não vai dar pra gente ficar junto, desse jeito não sei como é que a gente vai ter futuro, a gente precisa pensar no nosso relacionamento, a gente precisa pensar nesse casamento, porque eu não casei pra andar sozinha, aquela coisa toda, né? Chegou um momento porque a gente se amava muito. E chegou um momento que em uma das conversas, né, que a gente, tipo assim, se desarmou, eu falei assim, será que a gente está conduzindo essa questão da forma certa, né? Eu falei, cara, a gente está pensando na possibilidade de se separar por causa de Deus. Porque no fundo, os casais que quando o cônjuge se torna católico e o outro permanece protestante, que se divorciam por que motivo? Por causa de Deus. É por causa de Deus. E eu falei assim, esse negócio tá errado, porque como é que... Eu sei que Deus odeia o divórcio, porque tá escrito na Bíblia. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio e nós estamos falando de divórcio por causa de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido a gente pensar em se divorciar por causa do Deus que odeia o divórcio. Então, a gente sentou para conversar, né? Desarmado, para a gente tentar resolver a situação. Como é que nós resolveríamos o nosso casamento? A partir daquele momento, considerando que nós éramos casados e que Deus odeia o divórcio. E que o divórcio não poderia ser uma opção pra gente. Mas era fato que eu não ia virar católica. E era fato que ele não ia mais voltar para a igreja evangélica. Então, e eu acho que esse que é essa interrogação que acontece nos diversos casamentos, e muitas vezes por orgulho, por soberba, né, os cônjuges não conseguem se desarmar para pensar o que é que a gente faz para a gente continuar junto, para a gente manter o nosso casamento em pé, para a gente viver harmoniosamente com tudo isso que está acontecendo. Marcelo, ele não tinha ele não tinha exigências. Marcelo sempre foi muito tranquilo. O grande problema era eu, né? Porque eu que odiava a igreja católica. Então eu virei pra ele e falei, olha, então tá bom, você vai ser católico. Tudo bem, pode ser católico. Agora vamos fazer o seguinte. Eu não quero andar só. Eu não quero ir para a igreja sozinha, eu não quero viver a minha fé sozinha, eu não quero que a gente deixe de andar junto, porque eu não casei para isso. Então vamos fazer o seguinte, eu gostaria que você continuasse indo para a igreja comigo, para a igreja protestante, para a igreja comigo, mesmo você sendo católico, porque eu não queria estar só. Eu não quero fazer as coisas que a gente fazia, porque assim, a gente participava de encontros de casais, a gente participava de pequeno grupo, a gente participava de retiro, a gente participava de tudo. Então nós éramos um casal muito ativo na igreja. Eu falei para ele, eu não quero perder tudo isso, eu não quero perder todas essas coisas boas que nós construímos juntos. Então, você pode ir para a igreja comigo, mesmo sendo católico? Gente, eu acho assim, eu já ouvi muita gente dizer assim, e aconselhar outros casais assim, você virou católico, você sabe que a igreja evangélica é um monte de heresia, não vá mais, para você não correr o risco de se contaminar, né? A gente escuta muito isso. Eu, Priscila, vou fugir desse padrão. Tá? Eu já ouvi, inclusive, católicos que são influencers, né, perfis grandes, aconselhar os casais a se separarem, a falarem, você virou católico, então você, principalmente se é marido que vira católico, né?
Se se a sua esposa não, você converse com ela, você tente convencer, se ela não aceitar, se divorcie, se for o caso, porque é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu acho isso um absurdo, porque eu acho que esse não é o plano original de Deus para nenhum casamento, que os casais se divorciem por causa dele. Eu não acredito que isso agrade o coração de Deus. Então eu pedi a ele para ele continuar indo para a igreja comigo. É um pedido arriscado, para o católico continuar indo para a igreja com seu cônjuge evangélico, indo para a igreja evangélica depois que ele vira católico, qual pode ser o grande problema? O grande problema pode ser ele virar evangélico de novo. Mas um evangélico que vira católico, ele dificilmente vai voltar para o protestantismo, porque a conversão de qualquer pessoa para o catolicismo, ela tem uma base de conhecimento muito profunda. Então, eu pedi para ele ir comigo e ele aceitou. Ele falou: olha, amor, eu amo você. Eu quero que a gente viva bem. Eu quero que a gente viva junto. Eu quero que a gente seja feliz. Então, por amor, eu vou com você para a igreja evangélica, mesmo sendo católico. Mas eu preciso que você entenda que eu sou católico. Eu falei: tudo bem. Porque na minha cabeça também tinha o seguinte, né? Ele vai para a igreja evangélica comigo, eu vou orar, e ele vai entender que a igreja católica não é a igreja de Cristo, e ele vai se converter ao protestantismo, ele vai virar evangélico. Então eu ainda tinha essa esperança, que é a esperança que todo cônjuge que permanece protestante tem do seu cônjuge que virou católico. Vocês estão entendendo? E então Marcelo falou assim: então tá bom, eu vou com você para a igreja. E assim, gente, era tudo que eu queria. Eu não queria estar sozinha. Então, assim, se você virou católico e seu cônjuge continua sendo protestante, e você sabe que vai ser muito mais difícil ele ir para a igreja com você do que é de você ir com ele, leve isso em consideração, né? Então, assim, Marcelo era uma pessoa que tinha uma convicção muito forte de que o catolicismo era a igreja de Cristo, porque ele estudou. Ele já tinha lido Eusébio de Cesareia, ele já tinha estudado a patrística, etc. O Wesley tá falando aqui: meu caso tem 5 anos, virei pregador, vou só em dias especiais no culto. Pois é, Marcelo não. Marcelo, ele ia comigo todos os domingos. Ele ia para tudo. E nós somos muito sinceros com a igreja que a gente congregava, né? Marcelo falou para o pastor, para a coordenação, falou: olha, eu sou católico, mas eu estou aqui com a minha esposa. E uma coisa muito legal foi que a nossa comunidade na época, a Batista, acolheu o Marcelo muito bem, porque o evangélico tem esse negócio, né? Não, vamos acolher porque essa conversão vai vir, né? É no ouvir, é no estar presente que ele vai se converter. E aí minha congregação, né, minha comunidade adotou Marcelo mesmo. Não, Marcelo, nós somos sua família, você é super bem-vindo aqui, nós somos irmãos, aquela coisa toda. E então, Marcelo, ele ia para tudo, pequeno grupo, trabalhar em encontro de casais. Gente, Marcelo ia para tudo. Eu falo para ele que ele era um agente duplo. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês como é que funcionava. Dia de domingo, a missa que Marcelo ia era 9 horas da manhã. E o culto da Igreja Batista era 10 horas da manhã. Então, o que ele fazia? Ele ia para a missa 9 horas da manhã e 10 horas da manhã ele encontrava comigo na igreja para a gente ir para o culto. Gente, e que prova de amor maior do que essa? E ele assistiu o culto todinho comigo. Todinho. Só que Marcelo, ele tinha a sua convicção, né, de que a igreja verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, onde estava a plenitude da fé, era a igreja católica. E Marcelo passou 7 anos nessa vida de agente duplo, lá e cá, por minha causa. Porque eu demorei 7 anos para me converter. Eu vejo que muitos casais, quando um dos cônjuges se torna católico, ele fica desesperado para que o seu esposo ou sua esposa vire católico. E ele quer convencer de qualquer jeito o seu marido ou sua esposa a se tornar católico. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona, tá? A gente não pode convencer ninguém. E Marcelo sabia que nada do que ele me dissesse iria me convencer, iria me fazer com que eu me tornasse católica. Ele sabia disso. E ele sabia, inclusive, que eu poderia nunca vir a me tornar católica, porque isso é uma realidade, uma possibilidade. Então a gente tem que esperar, a gente tem que pensar assim: eu me tornei católico, meu cônjuge não.
Eu vou rezar pela conversão dele. Pode ser que demore uma semana, pode ser que demore um mês, pode ser que demore um ano, pode ser que demore 10 anos, pode ser que nunca aconteça a conversão do meu cônjuge. E aí? Como é que nós vamos viver juntos? Tem que haver renúncia. Tem que haver sacrifício. E amor é sacrifício. E Marcelo entendeu isso muito melhor do que eu. Marcelo tinha essa concepção muito melhor do que eu, de que se ele quisesse permanecer casado comigo, ele teria que se sacrificar por mim. E ele se sacrificou quando ele começou a ir para a igreja comigo, mesmo sendo católico. Então, o que ele fazia? O que era bom, ele guardava. O que era mal, o que era contra a igreja católica, o que era heresia, ele descartava. Né? E eu ainda fui muito mais severa com o Marcelo, porque eu falei para ele, eu não quero nada católico lá em casa. Eu não aceitava o uso de imagens, eu não aceitava que ele utilizasse cordão com o sinal da cruz, ou nada de santo. Eu não queria livro, eu não queria nada em casa. Eu falava para ele, eu não aceito, porque para mim imagem era idolatria. Para mim, uma imagem que fosse de Jesus, para mim aquilo era idolatria, entendeu? Eu tinha asco, porque o protestante, gente, ele tem asco. E a gente, quando vira católico, a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar que a gente virou católico, mas o nosso cônjuge que continua protestante, ele continua sendo avesso à fé católica, por mais que a gente não seja mais. E Marcelo sabia disso e ele não esqueceu disso. Então ele falou, tudo bem. Eu botei meus termos e ele aceitou. Quer dizer, o grande herói dessa conversa aqui não sou eu, não. O grande herói é meu marido. Foi o que se tornou católico, né? Então, não tinha nada em casa. Aí, o que Marcelo fazia? Marcelo tinha tudo. Ele tinha terço, porque eu não aceitava ter o terço em casa. Então, ele tinha o terço, ele tinha a cruz, ele tinha livros da patrística, todos em casa, tudo escondido. Eu falo pra ele, né? O agente secreto da minha casa era ele. Ele tinha tudo. E eu não sabia. Gente, Marcelo, ele viveu a fé dele. Basicamente em segredo de mim mesma, da própria esposa, por alguns anos. Por quê? Não foi os 7 anos inteiros, não, porque depois eu fui também começando a me tornar mais amigável ao catolicismo, mesmo não sendo católica. Eu vou explicar por quê. Marcelo, ele vivia a fé dele de forma muito discreta, porque ele sabia que eu odiava a igreja católica, né? E ele era casado com uma protestante, não tinha o que fazer, né? Então ele escondia tudo, ele vivia a fé dele dessa forma. Fomos vivendo e Marcelo começou a ter uma mudança de vida. E é aí que eu falo que é a grande sacada de quem vira católico e o esposo continua protestante. Marcelo começou a viver a fé católica. Marcelo se tornou um verdadeiro católico. E quando ele se torna um verdadeiro católico, eu começo a ver Cristo em Marcelo. Porque, gente, é impossível você viver a fé católica e não transpirar o amor de Cristo. Eu comecei a ver a sabedoria de Marcelo. A gente ia para o pequeno grupo, para aquelas reuniões familiares que era de casais. E quando Marcelo abria a boca para falar na reunião, ficava todo mundo... Porque ele sabia, Marcelo começou a mostrar que ele conhecia a Bíblia. Marcelo começou a mostrar que ele sabia falar do cristianismo. Marcelo começou a dar a opinião dele sobre as coisas. É tanto que o pessoal lá da igreja falava que Marcelo era o católico mais evangélico que eles já tinham conhecido. Por quê? Porque na visão dos evangélicos, o católico não é nem cristão. O católico não sabe nada de Bíblia. O católico não tem vida transformada. É ou não é assim? Daí que tiver algum ex-protestante aqui, ele vai concordar comigo. Né? Que a visão que a gente tem dos católicos é que os católicos precisam de conversão. Então, eu comecei a ver a vida de Marcelo e eu comecei a ver Cristo em Marcelo. E eu acho que essa foi a grande sacada. São Francisco, ele fala, né, que nós todos devemos evangelizar. E, se preciso, que utilizemos palavras. Marcelo entendeu isso muito bem. Marcelo começou a me mostrar o que era de verdade o catolicismo através da vida dele. Através do cristianismo dele, da prática de fé dele. E não tinha como eu não ver Cristo na vida do meu marido.
Então, às vezes, as pessoas falam assim, como é que eu faço para convencer meu marido? Qual é o livro que eu posso dar para ele? Meu marido não me deu livro nenhum, gente. Meu marido não me deu livro. Meu marido não tentou me convencer com palavras. Meu marido viveu de verdade a fé católica. Vocês estão entendendo? Marcelo começou a me evangelizar através da vida dele, sem palavras. Sem palavras. Então, eu comecei a ver o comprometimento de Marcelo, eu comecei a ver a busca pela santidade dele, e eu comecei a ver que Marcelo era muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu, na vivência do cristianismo. E eu comecei a perguntar, eu falei, será que o catolicismo é tudo isso mesmo que as pessoas falam? Porque meu marido é um verdadeiro cristão. Meu marido é um homem de Deus. E isso todo mundo concorda. Então eu comecei a me questionar se o catolicismo era besta do apocalipse, como a gente aprende na igreja evangélica, quando eu comecei a ver a mudança de vida do meu marido e eu comecei a ver Cristo nele. E isso começou a quebrantar o meu coração. E aí eu pensei, poxa, Marcelo vai em todas as igrejas, todo domingo Marcelo vai para a igreja comigo, Marcelo participa de tudo, eu nunca fui na missa com ele, sacanagem, ele só anda só. Aí eu falei, pô, velho, eu vou dar assim, vou dar essa moral pra ele. Eu vou de vez em quando, eu vou com ele na missa. Olha só, gente, que sabedoria do meu marido. Que sabedoria que todos nós que nos convertemos e temos nossos cônjuges devemos, assim, entender, né? Eu comecei a ir na missa com o Marcelo por causa da mudança de vida de Marcelo, porque eu comecei a ver Jesus em Marcelo e eu comecei a me questionar como é que uma igreja que era besta do apocalipse, que era idólatra, né? Essas coisas todas que a gente fala, que o Papa é o anticristo, que não tem Jesus, como é que uma pessoa dessa pode transpirar Cristo? Então eu falei, eu vou com ele numa missa, de vez em quando, porque ele tá sempre comigo. Então é aquela coisa da retribuição. Que eu, enquanto protestante, que amava meu marido, eu falei, pô, velho, sacanagem, ele também anda só. Então eu comecei a ir de vez em quando pra missa com ele. Entenderam? Então, as pessoas às vezes me procuram e falam assim, como é que eu faço pra convencer? Eu falo, gente, não faça nada. Nada. A sua conversão é sua. A descoberta da fé católica, a descoberta da plenitude da fé, para você que se converteu, é sua. O seu cônjuge não tem nada a ver com isso. O seu cônjuge que continua lá na igreja evangélica, infelizmente, ele não tem nada a ver com isso. Então, assim, se você se converteu, se você se tornou católico, isso é uma coisa que é sua. Que foi um convencimento do Espírito Santo para você e não para o seu parceiro, não para o seu marido, para sua esposa. E você precisa entender isso. Você precisa entender que a sua esposa e seu marido precisa viver o processo dele. E isso é entre ele e Deus. E o seu papel enquanto esposa, enquanto marido, é de apoiar as decisões dele. É de estar ali, vivendo, dando testemunho com a sua vida, amando mais. Gente, Marcelo se tornou um marido muito melhor quando ele virou católico. Então, pô, eu virei católico, eu quero evangelizar meu marido, minha esposa que continua na igreja evangélica. O que é que eu tenho que fazer? Se torne melhor. Porque o que vai evangelizar são as suas obras. Se torne um marido, uma esposa melhor. Se torne um marido e esposa que ama mais, que cuida mais, que se sacrifica mais. Reze por ele, mas não se meta no processo dele. É o conselho que eu posso dar para você. Evangelize o seu cônjuge amando. Evangelize o seu cônjuge sendo um bom católico. Evangelize o seu cônjuge se renunciando por ele. Se ele quer que você continue indo para a igreja com ele, porque ele vai se sentir melhor, porque ele não quer estar sozinho. Porque na verdade é isso. Gente, qual é o marido e esposa que faz questão, que fala assim, não, mas eu vou para a igreja sozinho? Não, você tem que ir para a igreja comigo, porque ele quer estar com você. Olha que maravilha o seu marido, a sua esposa, que é evangélico, quer que você vá para a igreja evangélica com ele, porque ele quer estar com você. E é você que conhece a verdade. Não é o seu esposo, a sua marida que conhece o seu esposo, a sua esposa que conhece a verdade. É você que conhece a verdade. Então seja você a fazer o sacrifício. Vá com o seu esposo, com a sua esposa, quantas vezes for necessária para o culto, para que ele não vá só, porque ele ama você e ele quer estar com você.
E é isso que eu, particularmente, Priscila, acredito. E você continua vivendo a sua fé católica. Você vai como agente duplo, né? Você vai lá, né? O que for falado de bom, porque existem muitas coisas em comum, você absorve o que você sabe que não é verdade, porque você já sabe. Se você se converteu ao catolicismo, você estudou. Você joga fora e continua vivendo a sua fé. E deixe Deus fazer o trabalho dele, porque foi assim que Deus fez comigo. Chegou um momento que eu falei, pô, de vez em quando eu vou na missa com o Marcelo, porque é sacanagem. Ele sempre vai comigo e eu nunca faço um sacrifício por ele. Eu nunca faço pra agradar ele. Então eu vou agradar meu marido. E eu comecei a ir pra missa. E quando eu comecei a ir pra missa com o Marcelo, e eu ia exatamente pra agradar Marcelo. Tipo assim, pô, porque eu amo meu marido e porque, pô, ele fez isso por mim, eu vou fazer por ele. Eu ia, sentava, não rezava Ave Maria, não comungava, eu não fazia nada. E nesse de ir, e que eu ia só, do mesmo jeito que ele fazia comigo, né? E eu comecei a ver que a Igreja Católica não era aquele bicho de 7 cabeças que estavam pintando pra mim. Mas eu ainda não virei católica, mas eu me tornei amigável, né? Aí veio a comunidade católica, né? Os irmãos católicos, né? Que me acolheram, sabendo que eu era protestante, que eram muito legais comigo. E que eu comecei a ver Cristo na vida de vários outros católicos, não só do meu marido, né? Porque comecei a ir pra missa, comecei a ver os outros católicos, comecei a ver que aquelas pessoas amavam a Jesus e tinham vida com Cristo, certo? Então, assim, e aí, olha como a coisa é, né? Marcelo ia pra tudo, pra tudo, pra tudo. Aí teve uma vez, eu conheci, ele trabalhava na pastoral do dízimo. E eu conhecia, né? Eu fui conhecendo as pessoas e fui conhecendo o passado pastoral. E aí teve um dia que ele falou assim, Mo, vai ter uma novena de Natal. E vai ser uma reunião na casa de cada membro do grupo. Eu gostaria de fazer uma novena lá em casa. Você se importaria? Eu já estava tão amigável com a Igreja Católica, porque eu comecei a ver Cristo na vida deles, que eu falei, não. Eu falei, não, amor, pode fazer sim. O que que tem lá? Aí ele falou, não, amor, a gente vai louvar, a gente vai falar sobre o evangelho, nós vamos orar e é isso. Ele me explicou, né? Tudo que eu falei, não, pode ser. Pode fazer essa novena lá em casa. E o pessoal fez a novena lá em casa e eu participei da novena. Quando falou de Maria, eu calei minha boca. Quando rezaram Ave Maria, eu calei minha boca, porque eu não concordava. E pronto. E, gente, foi assim por 7 anos. E a gente viveu em harmonia durante todo esse tempo. Alguém perguntou aqui, qual a reação de Marcelo quando você começou a ir na missa? Marcelo, olha, ele foi sábio em tudo. Marcelo nunca fez alarde. Marcelo nunca comemorou nada. Quando eu falei pra ele, eu vou na missa com você hoje, ele falou, ô, amor, é sério? Vou. Pô, amor, obrigada, que legal. Pronto. Fomos pra missa. Marcelo nunca fez assim, você vai ver como é que é. Você vai ver que é maravilhoso. Você vai ver que não tem nada disso. Nada. Marcelo não me falava nada. Gente, eu tô falando pra vocês que você não. É difícil. É realmente essa sensação, gente, como é possível uma pessoa ter tanto sangue frio? Eu falo assim, só mesmo a sabedoria divina. Uma sabedoria que veio do alto pra que uma pessoa aja dessa forma. Porque eu jamais teria. Assim, eu no lugar dele, eu não sei se eu teria feito a mesma coisa, né? Então, ele nunca ficou mostrando assim nenhum tipo de reação, de entusiasmo, de nada. Ele vai comigo, mamãe. Muito obrigada por você ir comigo. Pronto. Entendeu? Fizemos essa novena aqui em casa. Então, assim, aí uma vez eu fui na missa com ele, o padre, era aniversário dele, o padre falou super bem dele, bateu parabéns. E eu comecei a admirar o meu marido, porque, gente, é isso que a gente precisa fazer. Você virou católico, você precisa ganhar a admiração do seu marido, da sua esposa, que continua evangélico, por quem você é, por quem você se tornou. E eu comecei a admirar o meu marido. Eu falei, cara, eu tenho um marido muito foda. Desculpa que eu uso da palavra, né? Tem gente que não gosta. Mas a palavra é essa mesmo. Eu tenho um marido massa demais. Eu tenho um marido top, um marido que é parceiro, um marido que é auxiliador, um marido que transpira Cristo, um marido que faz sacrifício por mim, que vai na igreja comigo mesmo, sabe, não sendo evangélico. Poxa, como é que eu vou largar um homem desse? Só se eu estiver doida. Vocês estão entendendo? Eu duvido que se vocês tiverem uma postura dessa com os cônjuges de vocês não vão viver bem e felizes. Então, eu e Marcelo, a gente viveu bem e feliz, porque a gente se respeitou. Chegou uma hora que eu comecei a respeitar o catolicismo por causa da vida do meu marido.
E Marcelo começou a me evangelizar sem uma palavra sequer. Marcelo começou a me evangelizar com a vida dele, com o melhor marido que ele podia se tornar, e ele se tornou para mim. E é isso que eu falo para todo mundo que me pergunta como é que eu converto meu marido. Você não converte seu marido. Você pode mostrar para o seu marido, através da sua vida, que o catolicismo não é esse monstro, esse bicho que ele pensa que é. Seja Cristo para sua esposa, para o seu marido, que continua evangélico. Seja Cristo para ele, certo? E aí, né, as pessoas às vezes perguntam assim, vocês discutiam, né, sobre teologia, sobre doutrina? E sim, gente, também não era tudo também tão perfeitinho assim. Tinha dias que eu virava o capeta dentro de casa. Imagina, eu sou sanguínea, com colérica, entendeu? Então tinha dias que eu ficava revoltada, tinha dias que eu falava... E geralmente era eu, né, a confusenta. Assim, o confusento da relação sempre sou eu. Então tinha dias que eu ia armada, entendeu? Pô, velho, a Bíblia tá... Marcelo, que negócio de purgatório é esse, velho? Como é que você acredita em purgatório, velho? Me mostra onde é que tá o purgatório na Bíblia. Aí, Marcelo, ele nunca começou uma discussão. Marcelo nunca começou um debate teológico comigo. Católico, protestante que virou católico, não comece debates teológicos com seu cônjuge porque ele não está interessado. Deixa ele te procurar. Fica ali, ó, vai estudando, vai aprendendo sua fé. Às vezes eu vejo gente que acabou de virar católico e já quer converter o marido e a esposa. Como? Não tem nem conhecimento. Não sabe nem se perguntar. Por que, como me perguntaram hoje, né? Por que se acende vela para santo? Não sabe responder. Aí quer converter o marido? Esqueça. Vá focar em aprender a fé para quando o seu cônjuge começar a fazer pergunta, porque ele vai fazer, você saber responder. E foi isso que Marcelo fez. Então, geralmente era eu que procurava ele para perguntar. E o que aconteceu? Marcelo, ele estudava e eu nem sabia. Quando eu começava a fazer pergunta, ele sabia me responder tudo. Gente, um católico bem formado, ele cala a boca de qualquer protestante médio. Ele cala a boca de qualquer protestante. Se ele conhece a doutrina, se ele conhece a fé de verdade, ele sabe responder sobre o purgatório, sobre a intercessão dos santos, sobre Maria. Ó, e aí ele tá respondendo. E por que acende vela para santos mesmo? Eu falei lá nos stories, né, gente, que a gente não acende vela para santo, né? É porque a vela, ela representa, a luz da vela, ela representa a luz de Cristo que brilha para toda a humanidade. Então, o católico, ele usa muito o quê? Os sentidos também, né? Para adorar a Deus. Nós não adoramos a Deus apenas com a nossa alma, com as nossas emoções. Nós podemos adorar a Deus com o nosso tato, nós podemos adorar a Deus com a nossa visão, nós podemos adorar a Deus com o nosso olfato, nós podemos adorar a Deus com a nossa boca, nós podemos adorar a Deus com a nossa imaginação, né? Então, nós podemos adorar a Deus com todos os sentidos que Deus nos deu. Então, quando nós acendemos uma vela, né, cuja chama representa a luz de Cristo, e a gente usa essa vela no momento de oração, no momento que nós estamos recorrendo a uma intercessão, no momento que nós estamos louvando, nós estamos usando a nossa visão para elevar os nossos sentidos a Deus. Porque nós podemos adorar a Deus também com os nossos olhos. É uma forma da gente alcançar as coisas do alto com tudo que nós temos. Santa Teresa d'Ávila fala, né? Com todas as potências da alma. Certo? Então, se você não sabe responder essas coisas, como é que você quer evangelizar? Já quer que seu marido, sua esposa se converta? Vai fazer suas coisas. Deixa seu esposo lá. E aí, Marcelo só me respondia quando eu perguntava. E aí, quando eu comecei a perguntar, ele começou a ter resposta. E aí, ele tinha resposta que eu não sabia retrucar. E nenhum católico tinha me dado as respostas que ele me deu. Então, assim, aí vem a pessoa, vira católico, aí quer converter a esposa, o marido, não sabe dar respostas que a esposa que é evangélico nunca ouviu. E Marcelo começou a me dar respostas que eu nunca tinha ouvido de ninguém, porque ele era um verdadeiro católico. E católicos de verdade sabem defender a sua fé. E aí, a partir dessas provocações de Marcelo, foi que eu, de fato, comecei então a querer conhecer mais sobre a história da minha fé.
Letícia... Oi, Leti! Letícia tá falando aqui. Geralmente, Letícia, gente, ela é minha... Ela é católica, sempre foi católica. O marido dela era protestante, virou católico. E ela é minha madrinha de crisma e ela também tem gêmeos, tá? Eu passei a unção dos gêmeos pra ela. Ela tá falando aqui, geralmente o protestante tem um conhecimento decorado da Bíblia e se o católico não tem conhecimento da nossa fé, é engolido. Exatamente, né? Então, assim, como é que você rebate um versículo bíblico, né? Que o evangélico já tem ali decorado, Êxodo 20, né? Não farás para si imagem de esculturas. Como é que você explica isso, né? Por que que as nossas imagens de escultura não são ídolos? Se a Bíblia fala, né? Não adorei, não façais para ti imagem de escultura para adorá-los. Então você tem que saber explicar uma coisa dessa para o seu cônjuge. Então, quando o Marcelo começou a me dar respostas que eu nunca tinha ouvido, eu comecei a ficar curiosa. E aí, quem assistiu a minha live com o professor Eduardo Farias, né? Vai ver que tudo começa com a história da Bíblia, porque aí eu comecei a fazer perguntas sobre a Bíblia, que Marcelo começou a me responder com outras perguntas que eu não sabia responder. Eu falei, cara, eu vou estudar a história da Bíblia, porque realmente eu não tô sabendo muito de Bíblia. E foi aí que tudo começou na minha vida, tá? E mesmo quando eu comecei a estudar a fé católica, quer dizer, não foi estudar a fé católica, quando eu comecei a estudar a história da Bíblia, que foi através da patrística, né, através de Eusébio de Cesareia, que eu achei que era só a história da Bíblia, eu não fazia a menor ideia de que ele relatava a história, né, da igreja primitiva nos 3 primeiros séculos, que aí foi a grande pegadinha que Deus usou comigo. Marcelo não se envolveu. Eu lembro até hoje do dia que eu virei pra ele, que eu comecei a ver um curso de história na Bíblia no YouTube, né? E aí eu lembro até hoje de quando eu virei pra ele e falei assim: amor, você sabe onde é que eu consigo um tal de um livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia? Marcelo já tinha lido o livro. Eu acho que ele já tinha lido o livro. Ele sabia o que tinha lá. Sabe o que ele falou? Tenho, tá aí na biblioteca. Só. Marcelo não fez mais nada. Eu peguei o livro para ler e Marcelo respeitou o meu processo. Marcelo não se envolveu, Marcelo não forçou a barra, Marcelo me deixou à vontade para que eu começasse o meu processo de busca pela verdade. Olha que incrível. Eu tive total liberdade para chorar, porque eu chorei ali no Eusébio de Cesareia, né? Quando eu descobri que Pedro tinha morrido em Roma, que Pedro tinha lançado o fundamento das igrejas em Roma, eu gritei: Marcelo, Pedro morreu em Roma. Ele, foi, amor, Pedro morreu em Roma. Qual é a surpresa? Pedro morreu na Babilônia. Não, amor, mas é porque Babilônia era o apelido de Roma. Você vai ver aí no livro. Meu Deus, como é que pode? Ele ficou de boa, ele riu, né? Ele falou, amor, tudo bem, mas pronto. Ele riu, ele me acolheu, ele não forçou barra, ele não ficou entrando no assunto, ele respondia o que eu perguntava. E aí eu fui vivendo o meu processo, e Marcelo, gente do céu, como Marcelo respeitou o meu processo. E isso tudo que eu tô falando pra vocês durou 7 anos. Mas Marcelo tinha consciência que poderia durar 20. E a gente tem que ter consciência de que o nosso marido, a nossa esposa, que é evangélico, pode nunca se converter. E talvez você vai viver uma vida inteira com essa pessoa, com ela sendo evangélica. Eu sempre gosto de falar de Santa Mônica, da mãe de Santo Agostinho. Eu não sei se vocês lembram, que Santo Agostinho ele não era católico, né? Santo Agostinho ele foi criado no cristianismo, mas depois ele saiu, né? E ele adentrou no maniqueísmo, que era uma heresia da época. E Santa Mônica, Santa Mônica era a mãe dele. Ela passou 19 anos rezando pela conversão de Santo Agostinho. Vocês têm noção do que é passar 19 anos rezando pela conversão de um filho? E Marcelo conhece a história de Santa Mônica e ele sabia que talvez ele precisasse rezar por mim por 19 anos. Ele ia desistir de rezar por mim por 19 anos se fosse preciso? Não. E ele não ia deixar de ir para a igreja comigo, ele não ia deixar de ser o marido que eu precisava que ele fosse para mim por causa disso. Deixa eu ver aqui, alguém está perguntando aqui qual o nome do livro. O primeiro livro que eu li que eu falei do apóstolo Pedro foi História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia.
Alguém falou aqui, Selma, e o católico nunca sabe tudo porque nossa igreja é tão rica que sempre temos que aprender. De fato, a vida toda estudando. Alguém falou, minha avó se tornou protestante. É tão bom estar na igreja de Cristo e participar do Santo Sacrifício, com certeza. Aqui na minha paróquia está tendo escola catequética, muito bom. Como ele foi sábio, Adriane. Oi, Adriane. Pois é, como ele foi sábio, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que... Foram 30 anos de luta, ó. Alguém teve alguma experiência de conversão de 30 anos, né? Realmente o Marcelo já tem seu cantinho no céu. Não, o Marcelo tem... Eu falo pra ele, falei, amor, minha conversão... Pelo menos a minha alma você ganhou, né? Então você já tem essa coroa, né? Um galardão a mais no céu pela minha alma, porque é basicamente isso. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, como é que eu converto meu marido? Eu falo, minha filha, você não converte. Ou então alguém fala assim, como é que eu converto minha esposa? Você não converte. Ame. Gente, me tornei católico. Pronto, ótimo. Se tornou católico, graças a Deus. Seu marido e sua esposa tá nem aí pra isso. Ame. O seu marido e a sua esposa precisa ser amado. E você, como católico, conhecendo agora, né, a sacralidade do matrimônio, o sacramento do matrimônio, a sua obrigação é amar o seu marido e a sua esposa do jeito que ele é, com todas as diferenças religiosas, com todos os defeitos que já tem antes de se tornar católico. É a mesma coisa. Quando a gente sabe os defeitos dos nossos maridos e nossas esposas, né? E a gente continua junto mesmo com os defeitos. Acrescenta a lista de defeitos ele ser evangélico. Mas não é um defeito que vai fazer você se separar dele. Porque Deus não pode ser a causa do divórcio de um relacionamento. Entenderam, gente? Então, resumindo os meus conselhos, quais seriam? Primeiro, se tornou católico, não faça disso um alarde, tá? Converse com seu marido, com a sua esposa, que continua evangélico. Converse para definir o que ele gostaria que você fizesse por ele, tá? Como ele quer que você conduza essa questão. Se ele falar assim, pô, não fala pra ninguém agora, guarda segredo, por mim, guarde segredo. Pô, você pode continuar indo pra igreja comigo, velho? O teu marido, a tua esposa quer tua companhia. Vá. Não deixe de estar com seu marido e a sua esposa evangélico, porque agora você é católico, porque você não é melhor do que ele por causa disso. Fecha um acordo. Posso ter terço? Você se importa que eu leia um livro? Você se importa? Vamos definir aqui os horários, né? Qual é o dia de culto que eu vou com você, os meus dias de ir na missa. Pode acontecer. E já teve gente falando pra mim, o meu marido não aceita a minha conversão de jeito nenhum. Já falaram isso pra mim. O que é que eu faço? Minha esposa não aceita a minha conversão de jeito nenhum. O que é que eu faço? Geralmente, quando esses casamentos chegam nesse ponto de que a esposa ou o esposo evangélico não quer nem conversar sobre o assunto, alguma coisa já não tá bem no casamento. Esse já não é um casamento que tava ali muito funcional. Né? A gente tem que entender isso. Porque um casal que se ama, e eu e Marcelo a gente sempre se amou muito, ele tá disposto a sentar e descobrir o que fazer para continuar junto. Então, sente com o seu marido e a sua esposa. Coloque as regras do jogo. Coloque as regras do jogo, não. Fale sobre a sua conversão com muito respeito, né? Pergunte como é que vocês podem adequar as coisas agora com essa nova realidade, de forma que vocês não se separem, de forma que vocês continuem junto e continuem junto todos os dias, continuem junto, indo para a igreja, nem que seja lá na evangélica. Não cobre que ela vá para a igreja com você, para missa. Não cobre que ela faça coisas que ela abomina, tá? É muito mais fácil você que já foi evangélico ir na igreja evangélica do que um evangélico que nunca foi católico ir para a igreja católica. É muito mais fácil, tá? Então, coloque as regras do jogo, com todo o respeito, né? Se ela te pedir ou ele te pedir para que você não tenha imagens naquele momento, para que você respeite, porque é ele que não conhece a plenitude da verdade, né? Enquanto isso, estude a fé, né? Continue vivendo, foque os dois em termos de religião naquilo que tem em comum. Eu e Marcelo fazia muito isso, a gente focava no que a gente tinha em comum, não naquilo que nos separava.
Então, por exemplo, quando a gente ia orar junto, eu não tinha o hábito de rezar o Pai Nosso. Por causa dele, eu comecei a rezar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso está na Bíblia, foi Jesus que ensinou e tal. E a gente não rezava Ave Maria. Ele rezava Ave Maria quando ele estava só. O que tem? Não tem nada, né? Ele sabia que eu não gostava de rezar Ave Maria, então ele falava, vamos rezar só o Pai Nosso. Tudo bem. Mas ela não ficava, sabe, botando coisa católica, fazendo o sinal da cruz o tempo todo, rezando Ave Maria, me provocando. Ele nunca fez isso. Isso é infantilidade, né? Então, nós temos que ser maduros nessa situação. Então, viva com discrição. Se o seu marido e sua esposa se incomoda muito, viva com discrição, né? Já teve casais também que falou assim pra mim, meu marido não permite que eu vá à missa. Minha esposa não permite que eu vá à missa. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser... Respeite. Eu acho que a gente tem que respeitar e tem que ir trabalhando aos poucos essa questão, né? Olha, eu preciso ir à missa. Eu preciso viver a minha fé, né? Eu posso ir na igreja com você, faz um acordo, olha, eu vou no culto com você se você deixar eu ir na missa. Uma vez por semana, sabe? A gente tem que ser acordo, não tem outro jeito. O casal tem que chegar a um acordo. Então, façam um acordo, tá? De convivência. Respeite, não provoque, não comece discussões. E outra coisa, se converta de fato, né? Essa conversão ao catolicismo tem que se traduzir numa mudança de vida, tá? Então, mude a sua vida, transpire o perfume de Cristo para o seu esposo e a sua marida, o seu esposo, a sua esposa, né? Transpire o perfume de Cristo para ele. Deixe ele ver Cristo na sua vida, através das suas ações e não através das suas palavras, tá? Então, e reze, ore pela conversão dele. E tenha consciência de que essa conversão pode demorar muitos anos para acontecer, ou pode nunca vir a acontecer. E vocês vão viver na base desse acordo que vocês vão fazer e vocês vão se ajustar a vida inteira. Poxa, Pri, virei católico, já tenho filhos, quero batizar meus filhos, meu cônjuge não aceita. Vai fazer o quê? Vai batizar contra a vontade do cônjuge? Contra a mãe, contra o pai? Eu não sei se Deus quer que as coisas aconteçam dessa forma, né? Então, ele não quer batizar? Espere. Vá rezando, né? Quando tiver uma oportunidade, converse sobre o assunto, né? Explique o que é o batismo, certo? Mas com respeito e dê o tempo do seu cônjuge assimilar a ideia de batizar os filhos, porque a gente é um evangélico batizando um filho na igreja católica. Vocês estão entendendo como é que é complicado para o evangélico pensar em batizar o filho na igreja católica só porque o marido e a esposa virou católico? Vai ter casais que tudo bem, que vão aceitar batizar. Mas vai ter casais que o esposo, o marido evangélico, vai dizer, pô, eu não vou batizar. Você vai forçar? Isso tem que ser uma coisa que tem que ser feita como um acordo. Aguarde. Faça o batismo de intenção sobre os seus filhos. Consagre os seus filhos, você, para Nossa Senhora, para Deus. Porque Deus sabe que você só não batizou ainda porque o pai ou a mãe não permite. Gente, a gente tem que levar em consideração que Deus é misericordioso. Às vezes a gente vira católico, a gente vira justiceiro da lei. A gente acha que Deus só age em cima da lei. Não, meu filho só vai ser salvo, só vai adentrar no corpo de Cristo se eu batizar. Então minha esposa, meu marido não quer, mas vai batizar sim. Começa uma guerra em casa. E cadê a misericórdia de Deus? Deus sabe que você não batizou seus filhos porque o pai ou a mãe não permitiu. Você acha que se seu filho morrer não vai para o céu porque você não batizou, porque o marido ou o pai não quis? Eu não acredito nisso, me desculpem. Deus, acima de tudo, é misericordioso. Lembrem que Jesus perdoou o ladrão na cruz, no último sopro de vida do ladrão que viveu a vida toda errada. Porque acreditou em Cristo. Jesus Cristo falou, hoje mesmo você está no paraíso. No paraíso. Não era nem na mansão dos mortos, foi direto para o céu. Vocês estão entendendo? Então acreditem na misericórdia de Deus, né? Então recorram à misericórdia. Olha o que Jesus fala, meu coração é misericordioso. Certo? Às vezes alguém fala que meu esposo e eu éramos católicos de BGE. Tem 7 anos que tive um encontro pessoal com Deus, mas meu esposo não. Foi muito difícil, mas hoje Deus me ensinou a lidar com a diferença. Exatamente. Quem teve um encontro pessoal com Deus foi você, não foi o seu esposo. E você tem que respeitar isso, porque o seu esposo vai ter um caminho diferente do seu,
se ele for se converter, a forma de conversão dele vai ser totalmente diferente da sua. O seu papel é o quê? É amá-lo. E estar ali à disposição para auxiliá-lo nessa caminhada nessa caminhada de conversão dele, se tiver que acontecer. Alguém falou aqui, às vezes eu penso em pegar meu sobrinho escondido e levar para batizar, porque a mãe dele é protestante e não quer batizar. Só quando ele ficar maior. Respeite, é a mãe. Faça o batismo de intenção. Senhor, eu ofereço o meu sobrinho, batizo o meu sobrinho na intenção, porque o Senhor sabe que a mãe é ignorante. Gente, Deus não vai mandar uma pessoa que não é batizada para o inferno, porque essa pessoa não foi batizada por causa da ignorância. Existe uma coisa chamada ignorância invencível. E Deus vai levar em conta a ignorância invencível na hora do julgamento. Então vai ter muita gente que você tá aí achando que vai pro inferno porque não foi batizada, que você vai encontrar no céu. Entenderam? Então, se ela não quer batizar, respeite. Não tem que batizar, gente, contra a vontade do pai e da mãe. É verdade, Pri. Deus é o maior interessado por essa conversão. Temos que confiar. Exatamente. Eu não sei se eu já falei tudo. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar para vocês sobre isso, né? Meio que dar uma sacudida aí, né? Nos convertidos, né? Em relação aos seus cônjuges, né? Para de forçar a barra, né? Estude, conheça a fé, viva a fé, seja modelo de cristianismo para o seu esposo e esposa, reze pela conversão dele, né? Ceda, renuncie, sacrifique, mas não deixe que as diferenças religiosas, né, abalem o seu casamento, né? Estabeleçam aí uma regra de convivência, né? Se você tiver que continuar indo para a igreja com ele porque ele não aceita, vá, meu amigo, vá, peça a Deus, não deixa que nada de que é herético entre no meu coração e vá. Entendeu? Esteja ali, viva bem, escolham viver bem com a esposa e o marido de vocês, porque é isso que Deus quer, tá? Me confortou muito essa live, muito obrigada por esse ensinamento, também me confortou. Alguém falou assim, mas você não acha que quando os dois são católicos, desde que nasceu, um sai do que foi combinado antes do casamento, ele se acha que em casa não posso ter nenhuma imagem, nem o meu quadro de Santa Ceia? Ele é protestante, virou protestante e você continua católica. Eu não permitia que meu marido tivesse nenhuma imagem em casa. E meu marido não teve, até eu me converter. E se eu não tivesse me convertido, até hoje eu não teria. E, gente, ter uma imagem, um quadro da Santa Ceia, é tão importante assim, que você pode colocar o seu casamento em causa por causa disso. Entendeu? O que é mais importante? O matrimônio ou o quadro da Santa Ceia dentro de casa? Pesem as coisas. O que é mais importante para Deus? A família que você construiu, seu marido, seus filhos, né? Ou um quadro da Santa Ceia? Eu sei que é difícil, é isso que eu tô falando, é sacrifício. Nós estamos falando de sacrifício, se sacrificar pelo outro, porque ele não entende, você já entende. Então você não precisa ter um quadro da Santa Ceia, porque você já entende, ele não entende. Então quem é mais fácil ceder? Você não pode ceder naquilo que é inegociável na fé. Aí você não pode ceder, né? Naquilo que é inegociável a gente não cede, mas nessas notinhas de rodapé, terço, imagem do crucifixo, quadro, imagem do santo, isso é nota de rodapé, gente. Nota de rodapé, a gente abre mão para viver bem, para que o nosso casamento sobreviva, para que a gente tenha a oportunidade de, com a nossa vida, a gente evangelizar nosso cônjuge. Não é entrando em conflito que isso vai acontecer, né? A Caroline falou, você pode oferecer esse sacrifício a Deus. Exatamente. Ofereça. Marcelo fez muito isso. Marcelo oferecia esses sacrifícios todos a Deus. Então, ofereça a Deus, né? Ofereça esse sacrifício pela vida do seu esposo, pela vida do seu marido a Deus. E espere, tá? Como Santa Mônica esperou 19 anos por Santo Agostinho, né? E Santo Ambrósio, ele fala, né? Tem um momento que ela tá tão desesperada pela conversão de Santo Agostinho que ela procura Santo Ambrósio e ela fala assim, Santo Ambrósio, né? Eu quero que você vá conversar com meu filho. Né? Ela queria que ele fosse convencer Santo Agostinho de que a fé católica era a verdadeira fé. E Santo Ambrósio, ele dá uma resposta muito sábia aí que a gente tem que trazer para a vida da gente. Ele falou assim, Mônica, mãe, né? Falou assim, não se preocupe com a conversão do seu filho. Porque esse é um caminho que ele tem que fazer. Esse é um processo que é dele. Não sou eu que vou convencer ele. Não sou eu que vou fazer ele se converter. E é impossível, olha o que ele vai falar,
que uma mãe, que tantas lágrimas derramadas pela conversão de uma pessoa não vai fazer efeito e não vai convertê-la. Derrame lágrimas pela vida do seu cônjuge. Mas entenda que a conversão dele não depende de você. Mas é impossível que tantas lágrimas não tenham poder, não tenham efeito sobre Deus, para que essa vida não se converta um dia. Mas demorou 19 anos, mas se converteu. No meu caso, demorou 7 anos, mas eu me converti. Então é isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero ter ajudado quem for chegando aqui, quem vê essa live, né, a ter um pouquinho mais de esperança, né, a rever a sua postura, a rever a importância do seu casamento, né, a entender a importância de evangelizar com a vida, né, de mostrar através da vida, quebrar os tabus em relação ao catolicismo através da sua vida e saber que seu marido e sua esposa não é obrigado a se converter. Isso pode demorar uma vida inteira, pode nunca acontecer, mas você assumiu um compromisso de amar o seu esposo, a sua esposa. E amor é sacrifício. Amor é sacrifício. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Vamos nos despedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a cada um. Boa noite.